No segundo semestre de 2022, o governo americano fez 2 anúncios importantes. O primeiro, um pacote bilionário de investimentos para impulsionar a indústria de chips semicondutores. O segundo, uma série de sanções contra a China. A ideia é proibir que empresas americanas exportem para a China peças que permitam que eles fabriquem os chips. Além disso, Washington quer proibir qualquer país do mundo de vender para a China chips que usem peças americanas. Na época, a justificativa era proteger a segurança nacional, mas na prática, a medida visava tentar conter o avanço econômico do país asiático. O presidente Joe Biden fez uma festa aqui na Casa Branca. Chamou congressistas dos 2 partidos para assinar essa lei e ele disse que com ela os carros, os computadores, eletrodomésticos e produtos que a gente usa todos os dias vão ficar mais baratos. E ele reforçou que isso vai fortalecer a segurança nacional e a liderança também dos Estados Unidos nessa indústria estratégica crucial do futuro. Era um longo passo na disputa tecnológica entre as 2 potências mundiais. Uma batalha cuja vantagem dos Estados Unidos parecia inquestionável. Sem os chips mais avançados, a China iria comer poeira. Até que agora, em janeiro de 2025, uma surpresa mexeu com o mercado mundial. Olha só, uma startup da China está provocando alvoroço no mercado global de tecnologia. Empresas dos Estados Unidos e da Europa perderam cerca de $1 trilhão em valor de mercado. Isso porque a chinesa DeepSeek lançou tem poucos dias um aplicativo de inteligência artificial com um desempenho tão bom quanto os modelos mais avançados das grandes Big Techs americanas. De acordo com especialistas, a ferramenta mostra que não são necessários chips avançados e caros para desenvolver uma inteligência artificial de ponta, o que sinaliza que as sanções dos Estados Unidos para conter o avanço chinês podem ser um tiro no pé. Segundo a empresa DeepSeek, o desenvolvimento da ferramenta de IA custou em torno de $6 milhões, número bem abaixo do que Big Techs americanas costumam gastar, na casa dos $100 milhões. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é DeepSeek, a nova corrida espacial do século XXI. Como um assistente de inteligência artificial chinês chacoalhou o mercado nos Estados Unidos, movimentou as lojas de aplicativos e colocou em xeque a soberania norte-americana no setor. Neste episódio, eu converso com Pedro Burgos, jornalista, consultor de inteligência artificial e professor do INSPER. Quarta-feira, 29 de janeiro. Bom, Pedro, eu tenho várias questões aqui para tratar com você, mas a primeira delas, eu gostaria de deixar todo mundo na mesma página. Primeiro, eu quero que você explique por que um aplicativo chamado DeepSeek transformou o mercado de inteligência artificial após uma empresa chinesa dizer que estava por trás desse aplicativo. Por que deu tanto o que falar? Explica para gente. Bom, o grande avanço do DeepSeek, né, do aplicativo, e não só do aplicativo, mas do modelo que está por trás dele, foi mostrar que é possível você treinar, ou seja, criar os modelos de linguagem, né, de inteligência artificial, com significativamente menos dinheiro, 97% menos recurso do que, por exemplo, que a OpenAI, que faz o ChatGPT, gastou. Disse que gastou $6 milhões para desenvolver o programa. Isso é 17 vezes, isso mesmo, 17 vezes mais barato do que um programa equivalente criado nos Estados Unidos, que sai na casa dos $100 milhões. Como boa parte das ações de, por exemplo, a NVIDIA, são baseadas na ideia de que a gente vai precisar de cada vez mais placas de vídeo poderosas, mais computação, mais data centers para criar modelos, e que todo mundo vai querer esses modelos de IA no futuro, o baque foi esse. Falei assim, poxa, talvez seja possível a gente criar modelos poderosos sem gastar tanto dinheiro. Então, talvez eu não precise
dessas placas da NVIDIA. E isso teve um efeito em cascata. Talvez eu não precise dos data centers da Oracle, talvez eu não precise da geração de energia de algumas empresas que caíram mais de 20%. A NVIDIA, responsável por produzir chips e que é a empresa com o maior valor de mercado em Wall Street, só hoje perdeu quase 600 bilhões de dólares. O índice Nasdaq chegou a cair mais de 3%. Não só a NVIDIA, mas outros líderes em inteligência artificial perderam valor hoje. Os investidores, então, se questionaram se as empresas americanas do setor, como a Microsoft, a Meta e a Alphabet, não estariam com o valor de mercado superestimado, já que a empresa chinesa conseguiu igualar os programas americanos a um custo muito menor e usando chips menos avançados. A NVIDIA é uma empresa que fabrica chip, que fabrica placa de vídeo, computadores, não é isso? Isso, ela fabrica principalmente os chips que vão, as chamadas GPUs, né? São as placas gráficas ou as placas de vídeo anteriormente, que são usadas para processar esses modelos de linguagem. Quando a gente está lá no ChatGPT ou no DeepSeek, o nosso chat vai ser processado numa dessas placas e aí ele raciocina lá e traz a resposta. E de que tipo de inteligência artificial, que tipo de IA a gente está falando? E quem é que pode usar essa inteligência artificial? A gente está falando da IA parecida com o ChatGPT, né? Que são os chamados LLMs, os modelos de linguagem, que eles são muito bons para esse tipo de conversa por texto. Então, você manda um texto, ele vai, processa e responde. Você pode anexar alguns documentos para fazer perguntas. Ele ainda não tem algumas das capacidades que alguns dos modelos ocidentais, como processamento de imagem, têm, mas ele opera bastante bem, né? É basicamente tão bom quanto os principais modelos do Google, da OpenAI, da Anthropic. Então, ele pode ser usado por qualquer um. Basta baixar o aplicativo para usar no celular ou usar no site, o deepseek.com. Se você der sorte, porque teve tanto acesso, né, o aplicativo é o mais baixado da loja de aplicativos da Apple, por exemplo, que eles estão com dificuldade de atender a demanda. Então, se você entrar lá e não puder dar o sign-in, né, não assinar o serviço, eles vão liberar depois de um tempo. É de graça, por enquanto, para qualquer um. Olha, eu tô aqui fazendo, enquanto a gente fala, eu tô aqui fazendo o meu, tá? Para ver se eu dou essa sorte. Até o final do episódio eu te digo se consegui ou não. Agora, Pedro, você já me disse o que esse aplicativo faz que os outros fazem. Uhum. O que ele faz que os outros não fazem? O principal ponto dele é que ele faz o que os outros fazem a uma fração do custo, né? E isso é bem importante, você trazer a mesma capacidade com menos custo. Então, mesmo que ele fizesse só o mesmo, já seria muito impressionante. Mas é importante a gente fazer um timeline dos eventos aqui. O DeepSeek, ele lançou o modelo V3, que é esse que a gente usa aí no chat, em dezembro, do dia 25 para o dia 26 de dezembro. Ninguém estava prestando muita atenção, né? Natal e tal. Mas todos esses avanços deles em fazer um modelo mais eficiente foram desse lançamento no Natal. E aí, depois disso, na semana passada, né, quando a gente está gravando aqui, então no dia 21, eles lançaram esse V3R1, que aí sim é um modelo bastante avançado, que ele é tão avançado, praticamente tão avançado quanto o O1, que é o modelo mais avançado da OpenAI, né, que é a líder do mercado. O que ele faz de diferente, esse modelo? Ele tem um negócio que a gente chama de modelo reflexivo. Ele, em vez de dar a primeira resposta que, digamos, vem à cabeça, em vez de autocompletar uma frase, ele tenta vários caminhos para responder. Ele começa a responder o negócio e depois ele fala, não, espera, mas o usuário pediu tal coisa, então eu preciso fazer desse jeito. Então ele vai meio que moldando a resposta para achar a resposta correta. Ele vai reformulando a resposta, é isso? Ele vai reformulando em busca de uma resposta que se pareça mais com a pergunta feita pelo usuário.
Exato. E assim, para dar um exemplo meio banal, mas se você pegar uma cruzadinha, né, palavras cruzadas e pedir para um modelo de linguagem resolver, ele não consegue, porque ele vai tentar, né, vai dar uma confusão nas palavras. Mas o modelo reflexivo, ele basicamente ele tenta, né, ele fala assim, vou tentar essa palavra aqui, beleza, agora eu vou tentar essa. Puxa, não deu porque essa letra não combina com essa. Então ele vai descartando os caminhos e vai tentando caminhos diferentes. Isso é extremamente útil para problemas matemáticos, para problemas de lógica, para problemas de código, né? Pessoas programarem. Então, isso que fez dele ser mais interessante, né? Essa capacidade de ser reflexivo, que a gente tinha visto até então apenas com esse modelo O1 da OpenAI, que é caro, né? Você tem que pagar $20 por mês para usar. Bom, os chineses disseram o seguinte, que tem um baixo custo, como você já havia nos alertado, e eles falam em menos de 6 milhões de dólares de investimento, o que é troco em comparação com a montanha de dinheiro que se gasta. Por favor, que nossos assinantes, nossos assunters, melhor dizendo, não me interpretem erradamente. É pouco para o que se gasta com esse tipo de ferramenta. É uma quantia, portanto, que parece irrisória, frente aos bilhões, porque a gente está falando na casa de milhões de dólares, no caso do aplicativo chinês, e de bilhões de dólares no caso dos outros aplicativos americanos, por exemplo. E que elementos a gente tem para acreditar que isso de fato aconteceu, Pedro? Porque, veja, a primeira coisa que me veio à cabeça quando a gente decidiu fazer esse episódio será que custou tão pouco? Ou será que teve dinheiro do governo chinês, por exemplo, para impulsionar esse tipo de tecnologia? É uma pergunta que ainda está em aberto. A gente tem alguns motivos para acreditar na palavra deles, mas assim, para deixar claro que conta é essa, né, que chegou aos menos de 6 milhões, eles basicamente falam, para a gente treinar o modelo, né, para fazer o programa, né, o algoritmo, responder bem as perguntas, a gente gastou o equivalente a 2.700.000 horas de aluguel de uma máquina tal. É basicamente isso, essa é a medida padrão. Enquanto se eles gastaram 2 milhões e poucas horas, a Meta, né, do Facebook, gastou mais de 30 milhões de horas. Então, foi muito mais eficiente que a Meta e muito mais eficiente que a OpenAI. Então, o custo, ele está falando no equivalente ao aluguel de horas, mas, na verdade, eles já tinham placas de vídeo, eles já tinham uma equipe de mais de 200 cientistas topo de linha, então não é como se qualquer empresa brasileira pudesse pegar e, gastando 6 milhões, reproduzir o que eles fizeram, né? Tem um monte de custo embarcado aí, envolvido. Donald Trump disse que isso deve servir como um sinal de alerta para despertar as empresas americanas. A NVIDIA tem quase um monopólio sobre os chips mais avançados, usados em inteligência artificial. Chips que os Estados Unidos proíbem que a China compre, desde o fim de 2022. Mas a gente pode imaginar que eles não usaram, digamos, as placas proibidas, porque eles desenvolveram algumas técnicas que são meio específicas para tentar dar a volta em algumas restrições. Então, se você lê o paper técnico, você tem a impressão de que eles fizeram algumas coisas que só faz sentido se você estiver trabalhando com hardware inferior, que são as coisas que os chineses têm acesso, dado que tem vários bloqueios americanos. Então, pela descrição das técnicas que eles usaram, parece mesmo que eles não estavam usando as placas de ponta. Por outro lado, a gente sabe que há muitas dessas placas de vídeo de ponta que são contrabandeadas para a China. Só para você ter uma ideia, Singapura, que é um mercado pequeno, tem 20% das compras das principais placas de vídeo da NVIDIA. A gente não sabe que tem 20% do mercado mundial lá, a gente sabe que boa parte dessas placas acabam indo para a China depois. Ainda que esse valor de 6 milhões de dólares seja um valor nebuloso, como você disse, não dá para saber se teve mais investimento por trás disso, o fato concreto é que a gente tem o tombo da NVIDIA, né? Então, você já
A gente já sabe que essa empresa que fabrica chip, que fabrica chip que é usado para treinar a inteligência artificial, tomou uma mega rasteira. Por que esse fenômeno do DeepSeek, afetou tanto a NVIDIA? Eu acho que ele afetou porque até então a gente imaginava que a expansão da inteligência artificial ela só ocorreria se houvesse também uma expansão da capacidade de processar esses modelos grandes, né, que são os modelos da OpenAI, do ChatGPT, que demandam uma capacidade computacional grande. E como a NVIDIA é basicamente a única empresa com capacidade, né, de fornecer esse equipamento, então existia, meio que já estava comprado no futuro, né, no mercado, que ela ia jogar sozinha e ia continuar crescente essa demanda pelas placas dela, né, pelo equipamento. Então, esse foi o principal foco, né? Assim, foi o motivo do tombo. Tem uma outra lógica que mesmo que a demanda digamos, por modelos ou por equipamentos caros para fazer o treinamento desses modelos diminua, como o DeepSeek provou, para você rodar esses modelos, ou seja, quando você acessou aí o DeepSeek para fazer essas coisas, ele ativou uma placa da NVIDIA para dar a resposta. Se mais gente se acostumar a usar isso, acaba que a demanda vai continuar crescente. Então, é possível que seja só uma correção de curso, né, essa queda, e ela não seja perene, mas ainda é um pouco cedo para ver. Uma pergunta de leiga. Por que se gasta tanta energia para desenvolver IA? Inteligência artificial? Bom, gasta-se muito porque esses computadores, eles exigem muita energia, porque eles fazem muitas operações paralelas ao mesmo tempo. Se você chegar perto de um negócio desse, é muito impressionante. Eu recomendo entrar num data center um dia. É quente, barulhento. Então, existe um recurso muito grande, especialmente para resfriar essas coisas. Então, tem também um consumo, a gente fala não só de energia, mas de água. Manter os computadores ligados aqui consome 75% da energia. 25% são para impedir que eles derretam. Além de energia, o resfriamento ainda consome água. Para cada 50 perguntas que a IA responde, é preciso meio litro d'água para manter a temperatura dos equipamentos. Então, existe essa demanda crescente de energia, e o que a gente tem visto recentemente, por exemplo, a Meta, quando resolveu criar um novo data center deles, já comprou uma usina nuclear, para reativar uma usina nuclear para prover energia. Quando o Google procurou um novo lugar para os data centers deles para atender a América Latina, eles foram para o Uruguai, que era mais frio e a matriz energética não estava sobrecarregada e era mais verde. Então, a capacidade energética é uma questão cada vez mais relevante na hora de desenvolver essa tecnologia. A Agência Internacional de Energia estima que os data centers consumiam entre 1 e 1,3% da energia do planeta em 2022 e que até 2026 esse consumo vai dobrar. Em 2023, os data centers respondiam pelo consumo de 4,4% da energia dos Estados Unidos. A estimativa é que esse número possa triplicar até 2028. É um grande esforço computacional. Então, às vezes, treinamento de modelos pode levar de 3 a 5 meses e consumir um gasto de energia comparável a uma cidade pequena, médio porte, por cerca de um ano. Então, quando a gente falava, por exemplo, do projeto Stargate, né, do governo americano, né, quer dizer, que está sendo chancelado pelo presidente Donald Trump, esse investimento de 500 bilhões de dólares que eles falam não é só em data centers, mas é muito também na criação de eletricidade. Rodar muito computador ao mesmo tempo, um do lado do outro, e esses lugares têm 100 mil placas às vezes, gasta muita eletricidade. Agora, esse boom da DeepSeek acontece justamente na semana em que o Trump, que você acabou de citar, anunciou um superinvestimento de até 500 bilhões, você disse isso também, voltado justamente para o desenvolvimento de inteligência artificial, me pareceu uma grande bandeira dele.
Com esse alvoroço todo em torno da DeepSeek, o que deve acontecer com esse mega investimento do governo americano? E mais ainda, como é que as empresas de tecnologia devem reagir a partir de agora? Bom, eu acho que diferentes empresas de tecnologia vão reagir de forma diferente, né? Por exemplo, se a gente olhar ontem, né, na segunda-feira, as ações de várias das empresas caíram, especialmente da NVIDIA, mas se você olhar, por exemplo, a Apple e a Amazon, né, cresceram. A Meta também viu as ações crescerem. Por que isso? Para eles que não desenvolvem os modelos de quer dizer, especialmente a Apple e a Amazon, que não estão muito preocupados em desenvolver os modelos de linguagem, eles são consumidores. Então, não importa quem é que faz. Se a DeepSeek fez um modelo mais barato, mais eficiente para rodar, tanto melhor para eles. Por que é útil para a Apple? Você já deve ter, se você tem um iPhone, você deve ter, né, tido uma má experiência com a Siri, que há 15 anos não é muito inteligente, né? Então, existe uma demanda para que essas empresas que fazem produtos para consumidor usem a inteligência artificial para melhorar a inteligência dessas coisas, né? Só que até agora é muito caro você rodar esses modelos, porque imagina, se você fala para a Siri no seu celular, ele vai fazer uma ligação, uma conexão com o servidor da OpenAI, do ChatGPT na nuvem, processar a pergunta e trazer a resposta. Isso aí é meio custoso. Se você tiver um modelo muito eficiente, ele pode rodar, ele não precisa rodar nas placas caras da NVIDIA, de repente ele pode rodar no processador do seu próprio celular. E aí você tem um benefício muito grande, você vai fazer, de repente, produtos mais inteligentes. E eu acho que essa é a grande sacada do DeepSeek. Não vai ser só os usuários do chat, né? Que você entrou no deepseek.com, no aplicativo. Vai ter um pedaço disso e talvez seja relevante, mas o mais importante é que as pessoas vão usar esse modelo, que é de código aberto, e colocar em diferentes aplicações, né? Para fazer a geladeira mais inteligente, a TV, os carros, o celular. Então, uma vez que você tem um modelo eficiente, que precisa de menos equipamento para rodar, você vai poder distribuir essa inteligência artificial de uma maneira muito mais ampla. Na semana passada, o presidente Donald Trump anunciou um novo programa americano de inteligência artificial, o Stargate, com investimentos de 500 bilhões de dólares até o fim do governo dele. Um dos objetivos, segundo Trump, seria justamente manter a hegemonia dos Estados Unidos sobre a China nessa área. Mas a DeepSeek veio para abalar essa certeza e zerar o jogo entre americanos e chineses, que agora está em aberto. Cada uma está anunciando uma coisa diferente. A NVIDIA já tinha apontado no início do ano que eles vão investir pesadamente em robótica. Então, eles lançaram o Cosmo, que é um modelo de linguagem para, digamos, entender o mundo físico, e agora eles vão oferecer infraestrutura e treinamento tanto para, vamos supor que a gente tenha no futuro próximo, empresa de táxis autônomos, como a gente já tem várias na China, tem uma nos Estados Unidos. As empresas vão precisar do processamento, não de linguagem, mas de imagens. Isso aí vai continuar sendo... a NVIDIA tem bastante vantagem nisso. Esse tombo, eu vi muita gente interpretando como uma bolha da IA sendo furada, e eu acho que não é nada disso. É só, como eu falei, a chegada de modelos mais eficientes, mais baratos, vai permitir que mais empresas usem a IA. Então, dá um exemplo do que é isso, né? Se você vai usar o Word, um processador de textos, você poderia usar mais inteligência artificial nele se para a Microsoft fosse mais barato deixar a IA ligado o tempo todo. Se você tem um modelo mais barato de rodar, ela provavelmente vai fazer isso. Então, vai fazer um produto melhor, mais barato, vai ter mais demanda do público por esse produto e acaba gerando mais demanda, inclusive, para a NVIDIA. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Pedro. O Trump disse que esse anúncio servia de alerta para a indústria nos Estados Unidos
e alguns analistas chegaram a dizer que estava deflagrada a Segunda Guerra Fria, agora entre Estados Unidos e China. Você disse há pouco que acha que isso vai facilitar para todo mundo e tal. O termo Guerra Fria te parece exagerado? Eu acho que os Estados Unidos estão numa guerra fria com a China em diversas frentes, né? Não só em relação à inteligência artificial. Eu acho que um termo melhor do que Guerra Fria, eu diria que é uma nova corrida espacial. O professor da USP, Márcio Moreto, compara o tamanho da novidade do DeepSeek com o Sputnik, o primeiro satélite, lançado pela Rússia em 1957, que foi um choque para os Estados Unidos. Isso é parecido com o que está acontecendo agora com os Estados Unidos, achando que estavam concorrendo só entre si e, de repente, entram no mercado um concorrente de peso chinês que ninguém estava esperando. No sentido de que você tem as duas grandes potências do momento competindo por algo que simbolicamente é relevante, que mostra a supremacia intelectual, de capacidade fabril, né, de engenhosidade de um certo povo. Então, existe essa disputa. E aí eu acho que acaba justificando um pouco mais quando você tem essas discussões de será que vale a pena gastar 500 bilhões de dólares num negócio maluco desse? Ninguém sabe, assim, valeu a pena gastar, né, um pouco menos que isso numa construção para ir à Lua, por exemplo. Durante o processo, a gente descobriu várias coisas, né? Os satélites, GPS, melhores computadores. Então, no processo de chegar lá, a gente teve vários avanços da sociedade. E o que tanto China e Estados Unidos estão querendo, tanto a OpenAI, que é a principal, né, que é a criadora do ChatGPT nos Estados Unidos, quanto a DeepSeek, na China, eles falam, né, abertamente que eles estão buscando a chamada inteligência artificial geral, que eles chamam AGI, que seria uma inteligência, né, que seria capaz de fazer coisas no nível mais alto dos humanos em vários domínios ao mesmo tempo. E eles acham que vai existir não só um retorno econômico para chegar lá, né? O primeiro país que chegar lá é como que se chegasse na Lua, porque é uma conquista científica, tecnológica importante, mas também vai ter vários benefícios econômicos vindos disso. E desses benefícios econômicos, a gente consegue dar pelo menos uma vaga ideia para quem nos acompanha? Vão pegar, por exemplo, a descoberta de novos remédios, novas proteínas, né? A gente imagina que se você pudesse criar um novo Ozempic, que é para pegar um remédio, né, uma droga que trouxe uma grana inacreditável para a Dinamarca, né, para o país inteiro, por causa dos royalties. Imagina que você consiga, por causa da inteligência artificial geral, testar diferentes drogas ao mesmo tempo, né, acelerar a criação de vacinas personalizadas contra câncer. Então, o objetivo, né, uma das esperanças das pessoas que estão desenvolvendo isso é que é como se você, de repente, aumentasse, né, exponencialmente o número de pesquisadores de ponta em laboratórios para tentar diferentes hipóteses, para tentar achar remédios que curam doenças importantes. Ou você pode ter na indústria a criação de materiais sintéticos mais resistentes, né? Então, você vai ter uma liga que permite não sei, melhores telhados, ou uma liga mais barata para você construir carros mais leves. Esse tipo de teste é como se você tivesse, digamos, uma inteligência infinita para poder ficar testando diferentes hipóteses e pensar em diferentes hipóteses é o que viria dessa inteligência artificial geral. Bom, e para concluir, eu te perguntei sobre Guerra Fria, você disse preferir a expressão corrida espacial. E aí eu quero entender contigo por que estar bem posicionado nesta corrida da inteligência artificial, da IA, importa do ponto de vista geopolítico? Da mesma forma que durante a corrida espacial original, importa para o mundo, para o próprio país, você criar uma forma de unir, né, as pessoas ou demonstrar para o mundo que
a sua população é bastante capaz de fazer coisas impressionantes. No caso, contar uma breve história, mas em 2017, um computador criado pelo Ocidente, o AlphaGo, do Google, ganhou do campeão chinês em maio de 2017, e foi um evento, assim, porque o Go é um jogo muito importante, né, no leste asiático, e acabou que as pessoas pensaram assim, nossa, eles ganharam da gente. Não foi simplesmente o homem vencendo da máquina, mas foi o Ocidente estraçalhando um negócio importante culturalmente. 2 meses depois dessa derrota, o governo chinês estabeleceu um plano de incentivo da inteligência artificial com metas para 2020, 2025, até 2030, que eles imaginariam que estariam na frente. Então, já existe esse apoio do governo para desenvolver inteligência artificial há um tempo, por uma questão que ela não é só geopolítica, e eu acho que sim, em termos geopolíticos, quem dominar a IA pode ter mais chances de vencer guerras, por exemplo, pode atacar ou se defender de ataques cibernéticos. Acho que tem muita coisa espalhada, desinformação. Eu acho que tem muitas coisas possíveis no campo mais clássico de geopolítica de IA. Mas eu acho que tem uma questão meio intangível, simbólica, e aí por isso que eu acho que é parecido com a corrida espacial, é que os chineses querem mostrar que eles conseguem muitas coisas sozinhos. Um negócio muito relevante no lançamento do DeepSeek, que eu vi pouca ênfase na cobertura da mídia, é que se você olhar o paper, você tem 199 autores lá, e todos os autores são chineses, e todos eles são de universidades chinesas. Não são chineses importados do Google ou de outro lugar. Eles são, né, pessoas que foram criadas totalmente formadas lá. Então, não é um negócio mais, a China está copiando a tecnologia ocidental. Não, ela está desenvolvendo avanços ela própria, criando algumas inovações muito interessantes que vão ser importantes para o mundo. Olha só, Pedro, consegui, tá? Consegui entrar no DeepSeek. Legal. E perguntei quem é Pedro Burgos. Vou responder aqui o que o DeepSeek me respondeu, tá? Vou te contar. É um jornalista, escritor e podcaster brasileiro. É conhecido por seu trabalho em diversas plataformas de mídia, incluindo rádio, TV, internet e impresso. Burgos já colaborou com veículos de comunicação como Folha de São Paulo, onde escreveu sobre tecnologia e cultura, e também atuou como editor-chefe da revista Super Interessante. Além disso, ele é um dos criadores do Braincast, um podcast popularíssimo, eu diria, aqui é Natuza, não é o DeepSeek, no Brasil, que aborda, voltando ao DeepSeek, temas variados como ciência, tecnologia, cultura e comportamento. O Braincast ganhou uma base de fãs significativa devido ao seu formato descontraído e informativo. Burgos também é autor de livros, incluindo Você Já Ouviu Falar em CEO, SEO. Então, eu já posso te interromper. Ele viajou, já errou bastante aí, né? Eu já fui convidado pelo Braincast, mas nunca, né? Eu já trabalhei na Super Interessante, mas não fui editor-chefe, não. Mas me deixa terminar, que aí você vai destruindo depois. Espera aí. E outras histórias da internet, que exploram o impacto da internet e das redes sociais na sociedade contemporânea. Sua carreira é marcada por uma abordagem interdisciplinar, conectando diferentes áreas do conhecimento para discutir temas relevantes para o público moderno. É isso, pode continuar a sua destruição aí na informação dada pelo DeepSeek. Ótimo. Então, vamos lá. Muita coisa errada, né? Muita alucinação, como a gente chama, né? Ele inventou coisas. Para esse tipo de coisa, ele não é muito bom. Tem 2 coisas que o DeepSeek é pior do que os modelos que a gente está acostumado. O GPT-4, o Gemini, né, do Google, o Microsoft Copilot, é que ele tem menos coisas em português na base de treinamento. Tá? Então, para ele resolver isso, não sei se você prestou atenção, mas quando você está no DeepSeek, tem 2 botõezinhos lá embaixo da caixa, tem um Deep Think e tem um Search, né? Então, o que ele faz é, antes de dar a resposta, ele faz uma busca na internet e pega os resultados e tenta construir a resposta. Às vezes isso funciona, às vezes isso é melhor que algumas coisas, por exemplo, eventos recentes, ele vai lá, você usa o Search e ele responde.
Mas, muitas vezes, se você tem coisas diversas na web, se você tem, por exemplo, homônimos, como é o meu caso, eu conheço todos os meus homônimos, basicamente, porque costuma dar essas confusões. Ele vai se confundir. Então, para conteúdo puramente em português desse tipo, né, factual, eu não recomendaria o DeepSeek, na média. Eu acho que os outros modelos que a gente tem disponíveis são um pouco melhores. Mas o foco dele, como eu falei, é nessas áreas de matemática, lógica e computação e inglês. Ele fala inglês bem, responde coisas em inglês bem. Pedro, muito obrigada pelos esclarecimentos, inclusive sobre os seus dados biográficos. Eu te agradeço demais por ter topado conversar com a gente. Mas legal, obrigado, Natuza. Bom, qualquer coisa eu estou aqui, estou à disposição. Tá joia, eu que agradeço bastante. Um beijão. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Lá você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.